Olá, inteligentes! Ontem aconteceu um fato muito inusitado no Oscar, que o Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock porque ele fez uma piada com a condição da esposa dele. Mas foi uma piada levemente tranquila, assim. Depois a gente ficou falando muito sobre esse assunto para ver o que a gente pode aprender sobre isso. A esposa do Smith tem um problema de pele e faz com que ela perca cabelo. Então ela está assumindo isso, ela raspou o cabelo e estava ontem no Oscar, muito bonita, elegante, porém com o cabelo raspado. E o Chris Rock fez uma piada que comparou, né? Falou que ela poderia futuramente participar de um filme que tem vários atores que são carecas, né? Homens, no caso, né? Mas enfim, o pessoal riu, até o Smith estava rindo na hora, depois ele se transtornou com o fato, caminhou até o comediante e deu um tapa na cara dele. O que tu achou, Felipe, sobre isso? O fato é que tá todo mundo falando sobre o tapa na cara, né? Ou sobre como foi a piada, se foi realmente sobre o filme ou se foi sobre outro tema. Mas isso é importante para nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque saber o porquê da piada, ou o porquê o Will Smith deu tapa, ou se ele tinha razão ou não dar o tapa, eles são atores que a gente vê que trazem mensagem para nós. A gente vê em filmes e seriados. Mensagens que eles trazem é de entretenimento e de reflexão. Essa, né, nós podemos olhar como entretenimento e ficar debatendo se foi legal ou não foi legal o tapa, se ele estava defendendo a esposa, e aí que a gente resolveu fazer esse vídeo dos casais inteligentes para debater o assunto, e a gente achou pertinente falar sobre isso e aproveitar com um tema que o real tapa, ou real emoção que levou aquele tapa, nós acreditamos que não está na piada, ou não está naquele momento do Oscar, porque ali é um momento final de um nível emocional muito grande por parte do Will Smith. Pode ser que ele tenha uma história com o Chris Rock que chegou naquele momento máximo que ele explodiu por um passado entre os dois, e mais provavelmente algo que não está alinhado entre ele e a esposa. Talvez o caso da esposa dele, este e outros não estão alinhados, e naquele momento ele estava rindo, tomou consciência de que ele precisava defender a esposa, com razão ou não, mas a gente está colocando aqui o fato, ele tem bastante repercussão, por isso que está aí na mídia e vocês podem tirar de vocês. Mas nós queremos ver, trazer aqui para vocês a importância da construção da emoção, que é isso que os casais inteligentes tratam. Não é o final, não é uma separação, não é um tapa na cara, não é uma quebra de uma empresa, não é a frustração emocional, uma depressão que acontece, não é o final somente que nós tratamos ou que nós conversamos. A construção, isso é que faz um casal inteligente, saber construir para não chegar nesse ponto, né, mãe? A primeira sensação que eu tive, assim, foi pensar no lugar dela, que eu achei interessante o meu marido estar me defendendo, né? Mas eu não sabia ainda qual tinha sido a piada. E quando eu vi que a piada não achei a piada tão pesada, assim, era até uma forma de rir do problema, e às vezes a gente precisa rir dos nossos problemas, né? O Felipe às vezes faz piada com a própria, que ele é careca, enfim. Então, rindo do problema, a gente já está resolvendo grande parte do problema. E talvez tenha sido a intenção do comediante, né? Rir um pouco sobre o problema dela. Só que, enfim, depois que eu vi que ele exagerou assim na reação, na minha percepção, eu já me coloquei no lugar dela pensando assim: nossa, ele tá achando pior do que eu imaginei eu tá aqui com o cabelo raspado, né? Achei que ele tava me achando bonita mesmo assim, eu achei que ele tava achando ok, né? E de eu estar me expondo e enfim, de certa forma eu sou um exemplo para outras pessoas que têm o mesmo problema do que eu, enfim, ela tava, né? Talvez com uma autoestima bem maior, e aquela reação do esposo dela acabou fazendo com que
a autoestima dela diminuísse, né? Eu me colocando no lugar dela. Porque, nossa, talvez ele tá me achando horrível, talvez ele tá com vergonha de eu estar assim, enfim. Foi o que eu pensei, assim, no lugar dela. E esse é o motivo de nós estarmos aqui falando deste tema que o Casais Inteligentes vencem juntos, porque como a Mari deu uma possível percepção dela em dois lados, né? Que ela, por ele estar defendendo ela se sentir bem e depois ela se sentir mal com a repercussão ou até mesmo com o sentimento dela em relação a isso. Mas o fato é que isso pode estar acontecendo na vida de todos nós, de vocês, e por isso que a gente precisa ter uma comunicação perfeita com o cônjuge, um diálogo e entender muito, principalmente o histórico passado, o que causa cada trauma desse, e aí se os dois estiverem alinhados, eles vão poder passar por todas as barreiras. Ela foi passada por um momento diferente, não a barreira em si, não está discutindo aqui o tapa, porque tem sempre várias versões. Porém, nós não queremos que chegue na nossa fase ou no nosso tapa final ou num problema grave. Então fica essa reflexão aí para esta construção dos casais inteligentes estar sendo feita da melhor forma para todos vocês terem um final feliz. Exatamente, então é isso que a gente queria passar, né? Se colocar no lugar também dele para saber, nossa, o que gerou toda essa... Porque depois ele teve que pedir desculpa, assim, né? Falar, ele ganhou o Oscar e ele teve que ir lá no microfone falar, nossa, né? O que aconteceu e tal. E não soube se explicar direito. E o que será que gerou isso tudo nele? Será que é isso que eu falei, né? Sobre o relacionamento dele? Ou ele tinha alguma rixa anterior com esse comediante, enfim. Nunca é o que aconteceu no momento. E é isso que a gente veio trazer aqui nesse vídeo. Quando vocês têm algum problema ou vocês vêem uma reação do seu cônjuge, pensem lá para trás. O que aconteceu? O que gerou tudo isso? O que está acontecendo aos poucos que se tornou uma bola de neve para chegar nesse ponto, nessa explosão e tudo mais. Então, é essa reflexão que a gente veio trazer aqui com esse fato para vocês, né, todos nós como casais, conseguirem pensar sobre isso e melhorar aos poucos. Talvez nem o Will Smith sabe o que causou esse tapa, talvez ele não sabe por que ele chegou nessa emoção. Talvez às vezes nós não sabemos por que a gente está chateado, triste, ou às vezes o fato que um do cônjuge faz. Ah, mas por que ela está brigando comigo só por causa disso? Ou por que ele está chateado só por causa disso? Às vezes a gente não sabe a real causa de alguma coisa. E a gente fica naquele, eu acho que ele tá doido, ela tá doida, eu acho que, sei lá, deve ser o sei lá, é que ele joga pro ar. E isso é falta de interpretação e comunicação. Então, estudar sobre o relacionamento é fundamental. Estudar sobre a personalidade. A comunicação entre o casal, ela é diferente do que qualquer comunicação com o cliente, com as pessoas, com amigos. No casal existe uma cumplicidade maior. Um é especialista um do outro. Talvez eu não sou especialista na área que a Mari trabalha, mas eu sou especialista nas emoções, o que aquela área representa na vida dela. E aí eu posso ajudar e vice-versa. Então, a comunicação é diferente. E o estudo, então, é mais aprofundado. Não é do nada que vem essa especialidade um no outro. Nós precisamos, né, entender muito das nossas emoções e da emoção do cônjuge. E não tem como entender da emoção da Mari se ela não compartilhar muitas coisas comigo da forma certa. E eu compartilhar as coisas da forma certa. Então, por isso que os casais inteligentes estão aí, para compartilhar esses momentos e um ajudar o outro. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, curtam e sigam a gente se ainda não tiverem inscritos no canal. Se inscrevem para mais vídeos. Valeu, até mais.